para o assentar ao lado dos príncipes. Salmo 113, versículo 8. Nossos privilégios espirituais são de ordem mais elevada. Ao lado de príncipes é o lugar da sociedade seleta. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Pense em uma sociedade seleta. Não há nenhuma como esta. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tendes chegado à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Os santos têm a recepção da nobreza. Príncipes têm permissão para a entrada na realeza, enquanto pessoas comuns devem ficar à distância. O Filho de Deus tem acesso livre aos pátios internos do céu, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diz o apóstolo, junto ao trono da graça. Entre príncipes há riqueza abundante. Mas o que é a abundância dos príncipes comparada às riquezas dos cristãos? Pois tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Príncipes têm poder peculiar. Um príncipe do Império Celestial tem grande influência. Ele impunha o cetro governando o seu império. Assenta-se no trono de Jesus, pois os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinamos no Reino Unido do tempo e da eternidade. Príncipes têm hora especial. Podemos do alto olhar toda a dignidade terrena, firmes na eminência em que a graça nos colocou. Pois o que é o esplendor do ser humano comparado a isto? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Compartilhamos da honra de Cristo, e comparado a isso, os esplendores terrenos não são dignos de um pensamento sequer. A comunhão com Jesus é a gema mais rica que já brilhou no diadema imperial. A união com o Senhor é o ornamento de beleza que excede em brilho toda a resplandecência da pompa imperial. Glória a Deus. Irmãos, olha que privilégio temos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus, condenados. Irmãos, não merecíamos nada, mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que todos que creem em Cristo fossem salvos, se tornassem filhos do Senhor. Ele nos deu vida, Ele nos libertou do império das trevas, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sem a gente merecer nada, Ele prometeu que assim como Cristo é, nós também seremos. Iremos reinar com Cristo, iremos viver com Ele por toda a eternidade. Olha que maravilhoso, irmãos. Nada neste mundo se compara com o privilégio que nós temos. Nada neste mundo se compara com a bênção que os cristãos receberam em Cristo Jesus. Você já agradeceu Jesus Cristo hoje? Você já agradeceu a Deus pela graça que Ele teve em nos salvar? Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A salvação vem de Deus. Somos salvos por Jesus Cristo e somente por Ele. Fomos salvos para andar em novidade de vida, para andarmos fazendo e praticando boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós. Porque antes da fundação do mundo, você já era amado por Deus. Deus te amou quando você ainda era inimigo dele. E Ele providenciou o meio para você ser salvo, para você de inimigo se tornar filho. Olha que maravilhoso. O nosso coração se alegra. Ficamos sem palavras para descrever o que Deus fez por nós. Olha a bênção que Deus fez na nossa vida. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O Verbo de Deus desceu aqui para nos dar vida. Irmãos, não sejamos soberbos. Nada do que a gente faça, nada pode comprar nossa salvação. Nenhum mérito, porque não temos nenhum mérito. Nada, nossas obras são como trapos de imundícia. Somente Jesus Cristo, as obras dele, o que ele fez, é que nos salva. E isso é maravilhoso. A salvação não depende da gente. A salvação é do Senhor Jesus. A salvação vem de Deus. E não da nossa força braçal. E não do que somos. Porque nada somos. E se hoje estamos aqui, é porque Ele nos deu vida. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e com Ele
iremos reinar por toda a eternidade. Que maravilhoso, maravilhoso! Reflita sobre isso, durma pensando nisso, nesse privilégio que recebemos sem merecer. Pense e que o Senhor abençoe a sua noite e que amanhã venha ser um dia abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. E até a próxima, se assim Ele nos permitir.